Amém, amados? Cá estamos mais uma quarta-feira. Hoje é o José que vai estar compartilhando a palavra. Vamos estar orando. Senhor, abençoe esse momento, abençoe a vida do José, tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele para ministrar nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amado, sei que a palavra vai ser bênção, tome posse em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Sempre falo que é muito bom estar mais uma vez pregando a palavra, falando daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Isso é motivo de bastante alegria, principalmente nos dias de hoje, a gente poder compartilhar algo da parte de Deus, algo que o Senhor colocou no nosso coração. Isso é maravilhoso, né? A gente passa um dia tão cansativo na nossa jornada de trabalho, nas nossas pelejas diárias, e é muito bom a gente ter um momento, assim, à noite, para a gente tirar um tempo para a nossa alma, para o nosso espírito, para alimentar o nosso espírito. A gente passa o dia inteiro buscando o nosso sustento, os nossos ganhos materiais. Isso é de suma importância, a gente estar alimentando a nossa alma e o nosso espírito, nos fortalecendo espiritualmente, preparando o nosso espírito para vencer as lutas do dia a dia. Infelizmente, a gente não tem aquela participação. Aqui eu estou vendo 5 pessoas, sejam todos bem-vindos, mas quando nós olhamos principalmente para o contexto da sociedade, esse número tinha que ser bem mais. Eu diria que as pessoas teriam que estar com seu olhar voltados para aquilo que Deus tem para nos dizer. Qual é a direção de Deus nas nossas vidas? O que nós precisamos fazer para que a gente lide com a situação do dia a dia? Porque as lutas vêm, as pelejas vêm, as dificuldades aparecem e nós precisamos estar preparados para vencer essas adversidades, para vencer essas lutas. Então, isso é de suma importância que a gente guarde esse período, esse momento de quarta-feira, nos domingos, se você faz culto no lar. Isso é muito edificante, isso edifica a nossa alma, fortalece o nosso espírito e nos ajuda na nossa caminhada. Hoje, o Senhor colocou no meu coração esse tema, travesseiro de pedra, nunca mais, porque nós vamos estar falando sobre a vida de Jacó, não sobre toda a sua história. É uma história que, se a gente for pegar aí, versículo por versículo, nós vamos ter muitas mensagens, muitos temas que a gente vai poder debater. Mas aqui eu quero tirar apenas alguns pontos, pontos muito importantes para que a gente entenda como que a gente tem que lidar com determinadas situações. Lá em Gênesis 28, a partir do versículo 10, nós vamos ler o 10, 11 e 12, diz assim: Jacó partiu de Betseba e rumou para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porquanto o sol já se havia posto.
no horizonte. Tomando uma das pedras dali, usou-o como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho na qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Aqui a gente vai pegar desse ponto da história e vamos aqui ressaltar alguns pontos interessantes. A gente vê aqui Jacó, saindo em uma jornada, em uma caminhada. Ele vem logo depois que ele pega ali a primogenitura do seu irmão Esaú, que ele troca por um prato de comida, e ele sai em um caminho para essa terra. E ele chega a um determinado lugar onde que ele já tem que descansar, porque já é chegado a noite. E eu lendo esses versículos aqui, eu imaginei que para ele pegar uma pedra e usar como travesseiro, eu imagino que, e a palavra, ela não nos dá uma bagagem a mais para nos apoiar em algo que ele tenha levado a mais nessa viagem, a ponto dele usar um objeto, algo que ele tinha encontrado ali naquele local, ou seja, uma pedra. Todos nós sabemos que quando a gente vai deitar, a gente quer uma cama bem confortável, a gente quer um lugar bem aconchegante, onde a gente possa encostar o nosso corpo e assim ter uma boa noite de descanso. Jacó ali naquele momento, ele só tinha aquela pedra, ou seja, nem com a mochila, uma bagagem a mais para fazer ali da sua cama, ele tinha naquele momento. E ele estava tão cansado que ele chega a sonhar. E no seu sonho, ele vê uma escada, que pegava da terra até o topo do céu. E os anjos de Deus subiam e desciam. O ponto principal dessa visão, ele vê Deus ao topo dessa escada. E ele vê os anjos ali subindo e descendo. Então, Deus, ele tem ali um olhar para Jacó. Ele olha para aquele servo, para aquele homem que mesmo fazendo tantas coisas que não era de acordo com a vontade de Deus, Deus tinha um plano na vida dele. Jacó, desde o seu nascimento, quando ele nasce, ele já vem ali grudado no calcanhar do seu irmão Esaú, ou seja, ele já vem aproveitando da situação, e ali até chegar nesse acontecimento, nesse relato da Bíblia, onde ele rouba a primogenitura do seu irmão, rouba assim, ele usa de uma expertise para pegar ali a primogenitura do seu irmão. Mas Deus olha para aquele homem e vê uma promessa, vê um homem que vai cumprir os sonhos de Deus, os projetos de Deus. E ele aparece para Jacó em uma visão. Mas não é em um momento tranquilo, não é em um momento confortável, é no momento de caminhada, é no momento de fuga, é no momento que você está no deserto, sozinho, caminhando, no momento de aflição. Deus se encontra com Jacó e faz algumas colocações ali. Então, o encontro divino de Deus durante aquela fuga. O Senhor aparece a Jacó, dando certeza em momentos críticos da sua vida. Ou seja, é momento onde Jacó não tinha nada. Ele não tinha nada para oferecer, ele não tinha riqueza, ele não tinha bens, ele não tinha herança, ele não estava em um momento confortável, mas Deus aparece para ele, mesmo sendo um momento de crítico, um momento de dificuldade. Deus aparece para Jacó, e promete grandes coisas. A promessa de Deus
sobre a vida de Jacó é muito grande. E isso é interessante. Não porque Jacó era merecedor, não porque Jacó tinha feito algo sobrenatural para chamar a atenção de Deus. Não. Deus olha para Jacó e vê a promessa de Deus sobre aquela geração, sobre, né, aquele nome. E hoje a gente pode refletir sobre tudo isso e a gente pode ver o tamanho da grandeza de Deus na vida de Jacó e assim refletindo nas nossas vidas nos dias de hoje, a ponto de ele falar: travesseiro de pedra, nunca mais, porque o Senhor tem promessas para mim, o Senhor, né, tem um plano na minha vida e eu vou caminhar nessas promessas. Eu vou caminhar segundo a vontade, o direcionamento de Deus nas nossas vidas. Isso serve de ensinamento para nós, porque se a gente quer caminhar na promessa de Deus, a gente tem que entender que não porque nós somos merecedores, não porque a gente fez algo sobrenatural, a gente fez algo maravilhoso, a gente fez boa ação, a gente foi legal com o nosso irmão, foi gentil com o nosso amigo. Não, porque Deus, ele tem um plano nas nossas vidas. E a partir da hora que nós nos direcionamos, que nós nos posicionamos, mesmo sem ter nada, Deus, ele olha para o nosso coração, olha para a nossa mente, olha para a nossa força de vontade, mesmo o ser humano que tenha sido um usurpador, tenha sido um aproveitador, tenha sido um caluniador, tenha sido um mentiroso, mas Deus olha para você, olha para a minha vida e ele faz promessas. E essas promessas ele faz se cumprir. Vamos ver o que acontece nesses momentos da vida de Jacó. E diz assim, ó: eis que o Senhor estava em cima dela, né, ou seja, da escada, e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Ou seja, Jacó, sabe quem é que está falando contigo? Jacó, sabe essa voz que você está ouvindo? Essa é a voz de um Deus que caminhou, né, com Abraão, caminhou com Isaque, né? Essa é a voz daquele que você escuta tanto, dos testemunhos que você escuta, né, dos relatos que você escuta. Esse é o Deus que fala contigo, Jacó. Esse é o Deus a qual você está escutando essa voz. Isso é muito interessante, porque hoje, nesse mundo secularizado, né, nesse mundo de informação, eu gosto muito de falar isso, a gente não entende o poder da voz de Deus. O ser humano, ele não entende o poder que sai da palavra de Deus, o poder que é as escrituras sagradas. Porque nós vemos hoje a voz de Deus, a palavra de Deus, sendo banalizada ou sendo, né, reduzida a migalhas. Porque as pessoas não dão ouvidos para aquilo que Deus está falando, para aquilo que Deus está pronunciando. E isso é o que Deus estava falando naquele momento. Olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de teu pai, o Deus de Isaque. O Deus a qual, se você olhar para trás, você vai ver maravilhas a qual eu realizei nas gerações passadas. Então, Jacó, preste bastante atenção, porque as minhas palavras têm poder. O que eu falo para você tem poder, tem significado, tem relevância. O que eu falo para você, Jacó, vai se cumprir. Porque eu sou um Deus que dá testemunho. Eu sou um Deus que cumpre o que fala. E ele diz: está vendo essa terra que você está deitado,
que você não tem nada, você só tem essa pedra como travesseiro, essa terra eu te darei. E eu darei a ti e a tua descendência. Agora você imagina um homem no meio do deserto, sem nada, e escuta uma promessa dessa, fala assim, olha, essa terra vai ser minha então. Então tudo o que os meus olhos alcançam vai ser meu. E simplesmente o que Deus fala, não, ô Jacó, você não entendeu. Essa terra que você está vendo, eu vou te dar. Isso não vai ser limitado. Vai ser para as suas descendências também. Vai ser para as suas gerações também, Jacó. Vocês estão me entendendo como, para um bom entendedor, uma palavra ela vale muito, ela tem muito significado? Então sabe o que Deus está falando conosco hoje? Que a palavra dele tem poder e vai se cumprir nas nossas vidas e nas nossas gerações. É isso que Deus fala comigo e com você nessa noite. Porque Jacó não tinha nada. Jacó, no ditado popular de hoje, era um Zé Ninguém. Imagine um homem deitado em uma marquise dessa no meio da rua, você passa, né, e você fala assim, nossa, né, coitado, não tem um cobertor, não tem, né, chover, vai molhar e tal. Imagina Jacó no meio do deserto. E aí olha só o que Deus fala, né, e a tua descendência será como o pó da terra, e ela vai se estender do ocidente ao oriente, do norte ao sul, e em ti e a tua descendência serão benditas todas as famílias. Imagine você hoje sem nada para oferecer para Deus, né? No estado de deserto, no deserto de solidão, de fraqueza espiritual, e Deus fala assim, olha, o que eu tenho para fazer na sua vida você não tem noção. Porque ela é tão grande, o que eu tenho para fazer na sua vida é tão grande que ela vai se estender do oriente ao ocidente, do norte ao sul. Hoje você não tem nada, mas a minha promessa para a sua vida é ilimitada. A minha promessa, Deus falando, a minha promessa para você, ela não se limita apenas em você. Ela vai para todas as suas gerações. Olha só que bênção, que maravilha que é a palavra de Deus. As promessas do Senhor nas nossas vidas. Imagina. Você aí na sua casa, não sei se você está sozinho. Aí quando você olha para dentro de você, você fala assim, Deus, mas eu não tenho nada para te oferecer. Deus fala, mas eu tenho muito para te oferecer. Eu tenho muitos projetos na sua vida. E mesmo você olhando para o seu passado, e não seja um passado digno, eu tenho um projeto. Eu tenho planos para a sua vida. E Deus diz, Jacó, sabe tudo isso que eu estou falando contigo, Jacó? Sabe tudo isso, Jacó? Nesse trajeto, nesse processo, eu vou estar contigo. Eu não vou simplesmente te entregar aqui a missão e te largar para você cumprir e depois ver o resultado, não. Eu vou estar com você. Deus está falando contigo nessa noite, Ele está contigo. Não temas, porque eu sou seu Deus. Não temas aos adversários. Não temas
as dificuldades, porque eu estou contigo todos os dias da sua vida. Os planos que eu tenho com você, eu estarei contigo. Eu estarei, ao seu lado, caminhando do seu lado, Jacó. Depois, ele fala, olha, eu te guardarei por onde quer que fores. Então, eu vou estar contigo com as minhas mãos, como asas, te guardando, te protegendo. Eu vou estar ao seu lado. Me lembra muito, aquela mensagens pegadas na areia. Que eles andavam, e sempre tinha ali 2 pares de pegada. E quando a pessoa olha, ela só vê um par, ou seja, só vê 2 pés caminhando. E a pessoa pensa que Deus abandonou, mas na realidade era Deus que estava carregando a pessoa. Então aquelas 2 pisadas na areia é de Deus nos carregando. Então Deus vai estar conosco, Deus vai estar nos guardando e Ele vai ver o processo do cumprimento daquilo, dos sonhos dele para a minha vida e para a sua vida. E te farei tornar a essa terra. Ou seja, esse processo, ele vai ter uma caminhada, ele vai ter o seu passo a passo, até que você olhe para trás e veja o tanto que Deus te abençoou, o tanto que Deus te guardou. E não te deixarei até que haja cumprido o que tenho te falado. O que Deus nos falou, o que Deus prometeu, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa só, até que se cumpra todos os sonhos e projetos dele. Lógico, se a pessoa não decidir andar sozinha. Mas a todo momento que nós erramos, que nós pecamos, que nós falhamos, mas nós nos achegamos a Deus, com o espírito quebrantado, com o coração de servo, com o coração de adorador, Deus está do nosso lado. Deus está nos guardando. Deus está nos protegendo. Lá no versículo 16, ele diz, ainda no capítulo 28, acordando, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Depois, então se levantou Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e o pôs como coluna, e derramou azeite em cima dela. Ou seja, depois daquela revelação, depois daquelas promessas de Deus, Jacó se levanta e fala, nossa, realmente Deus está neste lugar. Então eu vou edificar um altar, eu vou aqui derramar um azeite para assim celebrar o que Deus vai fazer na minha vida a partir de hoje. Isso é muito importante, que os cristãos da nossa atualidade reconheçam o que Deus pode fazer nas nossas vidas, o que Deus pode realizar na nossa vida espiritual. E reconhecer. Você veja que Deus prometeu, mas Jacó ainda não tinha. Mas mesmo assim, ele já pega aquela pedra, faz um altar ali e rende graças ao Senhor. Isso é uma certeza que Jacó ali entendeu que quem estava falando com ele era um Deus que pode fazer todas as coisas, que faz o impossível acontecer e que o milagre vem, traz a existência na vida daqueles que se coloca
como servo, como verdadeiros adoradores na presença de Deus. Não depois que recebeu, mas assim que vê o que Deus pode fazer nas nossas vidas. E Jacó fez um voto dizendo, olha só, primeiro Deus fala com Jacó. No meio de tudo isso, nós temos Jacó ali erguendo um altar, derramando um azeite, né, em honra a Deus. E agora Jacó fala, olha, realmente, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão, olha só, se Deus for comigo, fala, olha Deus, eu sei que você falou, mas se o Senhor for comigo, né, me dá, né, aquela proteção que o Senhor me falou, ó, e além de tudo isso, né, me der pão, né, me guardar, ele vai reforçando tudo aquilo, né, que Deus tinha falado para ele. Olha, então, Deus, se o Senhor for comigo nessa viagem que faço e me der pão para comer, ou seja, né, nessa viagem eu vou sentir fome, né, eu vou ter sede. Então, irmãos, irmãs, nós precisamos colocar na presença de Deus o que nós necessitamos. Fala, Deus, tudo bem, o Senhor me prometeu, né, eu tenho aqui, né, essas promessas sobre a minha vida, mas Senhor, eu preciso disso, né, eu preciso desse pão, né, e você coloca a sua necessidade. Olha, Deus, eu preciso de sabedoria. Deus, eu preciso de calma. Deus, eu preciso que o Senhor me dê direcionamento. Né, o Senhor fez uma promessa na minha vida, Deus, eu recebo essa promessa, eu tomo posse, eu ergo aqui, eu vou, né, levantar um altar a Ti no meu coração, mas eu preciso, Deus, de sabedoria. Né? Como Jacó colocou aqui, olha, o Senhor vai me dar pão porque eu vou precisar, eu vou sentir fome na viagem. E olha só, ele pensa em praticamente tudo, né? Ele fala, olha, e me der veste para vestir, né? Eu vou poder sentir frio, né? No meio do deserto, muito quente durante o dia, muito frio durante a noite. Então Deus, essa viagem, eu preciso de pão, né? Eu preciso de vestes, né? Então, se o Senhor for comigo e me der pão, me der vestes, né? E eu em paz tornar a casa de meu pai, ou seja, Deus, pode ter salteadores, né, no meio do deserto, pode ter assaltantes, pode ter pessoas que vão contra a minha vida. Deus, então, dentro dessa promessa, me dá pão, me dá vestes, né, me dá paz, né, não deixe que nenhum inimigo me cerque. Então, Senhor, me dá a provisão para que eu realize os seus sonhos. Olha só, irmãos, que maravilha. É uma parceria que nós temos que fazer com Deus. É uma intimidade que nós temos que ter com Deus que foi, né, criada lá no Éden. Adão e Eva não tinham nada, estavam nus. Mas Deus, na virada do dia, se encontrava com Adão e Eva. Jacó aqui não tinha nada, tanto que teve que usar uma pedra como travesseiro. Mas Deus disse para ele, olha, creia em mim, porque travesseiro de pedra nunca mais na sua vida. E aí Jacó fala, olha, se o Senhor cumprir tudo isso, o Senhor será o meu Deus. O Senhor, né, estará no ponto de ser o meu Deus, ou seja, o meu protetor, o meu ajudador, aquele que me guia, aquele que me guarda, aquele que me protege, aquele que está comigo. Mas Deus, a promessa o Senhor fez, né? O Senhor me deu revelação, o Senhor me deu promessas, e agora aqui as minhas condições eu te peço que o Senhor faça. Então é uma parceria, irmãos. É uma intimidade que nós temos que ter com Deus. E nesse exemplo de Jacó, a gente vê que nesse momento, Deus olha para ele e vê o potencial de Jacó. Vê o que o Jacó pode fazer. E ali, né, eles caminham juntos. Uma parceria com Deus.
Não é só aquele toma lá da cá que a gente vê a sociedade de hoje buscando, eu vou na igreja porque Deus pode me dar. Não, Deus, Ele quer que a gente caminhe lado a lado, que a gente seja parceiro, que tenha comunhão com Deus, que tenha intimidade com Deus. Esse é o princípio do cristianismo, é andar em intimidade com Deus. É isso, é a mensagem que Deus quer colocar nos nossos corações. Olha, eu quero ter intimidade com você. Eu quero caminhar junto. Eu quero fazer parte desses projetos que você tem, desses sonhos que você tem. Eu quero fazer parte. E aí, para a gente finalizar, e ele diz, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ou seja, com certeza, certamente eu vou agradecer a Deus através dos meus dízimos. Ou seja, o Senhor será o meu Deus e eu vou louvá-lo através dos dízimos, colocando nos nossos dias de hoje, através das ofertas, através da minha adoração, através do meu louvor, através da minha comunhão que eu tenho com Deus. Esse será o nosso grande legado, porque travesseiro de pedra nunca mais na vida de Jacó. E a gente seguindo a história, a gente vê o tanto que Jacó foi abençoado, o tanto que Jacó andou na presença de Deus. Essa é a mensagem que eu tenho para os nossos corações, porque Deus fala comigo, fala com você, aonde que essa mensagem alcançar Deus, eu tenho certeza que Deus vai tocar no coração de cada um. Eu quero agradecer a presença de todos que esteve juntos aqui compartilhando dessa palavra, que o Senhor possa nos abençoar de uma forma sobrenatural. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor Jesus, eu te louvo, Pai, por mais um dia que o Senhor nos deu. Pai, foi um dia de muita luta, de muito trabalho. Oh Deus, mas eu quero te agradecer primeiramente, Senhor, pela saúde de cada um que esteve aqui nessa plataforma. Eu quero te agradecer, Senhor, de uma forma especial, Senhor, por cada vida, por cada pessoa, Senhor, por cada homem, por cada mulher, oh Deus, que se interessou por ouvir a Tua palavra. E eu sei, ó Deus, que essa palavra ela vai ser multiplicada de uma forma sobrenatural. Ó Deus, mas coloca no nosso coração, assim, ó Deus, como Jacó, que a gente possa fazer, ó Deus, um pacto contigo nessa noite e caminhar contigo nessa jornada. Nessa jornada, ó Pai, onde são muitas as lutas, são muitas as pelejas, mas nós sabemos que contigo nós somos mais do que vencedores. Ainda que o deserto venha, nós sabemos que logo após desse deserto vão fluir rios de águas vivas. Esse rio sai diretamente do teu trono, Pai. Então nós te agradecemos e queremos te pedir que o Senhor nos abençoe nesse resto de semana e que logo mais a gente possa estar aqui na igreja no domingo para te louvar e te engrandecer na tua graça, no teu entendimento, nos dê paz, nos dê sabedoria. E assim, ó Deus, nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Fique na paz do Senhor. Uma boa noite a todos. Tá? E até domingo.